A atuação operacional da Polícia Militar, ela exige a presença de todos esses postos, que é a nossa célula mais importante, que é o policial militar, é o cabo, é o soldado. São pessoas que entendem e conseguem traduzir para a juventude, né, a importância do nosso trabalho. Como isso afeta o trabalho da polícia? O comando, como isso afeta na ponta da linha, né? Um tempo de que a polícia estava contra o povo e assim... As pessoas estão cansadas de ver tantos furtos, tantos roubos, né? Bandidagem, parece que faz o que quer. Pessoal, tá começando mais que Condomínios aqui diretamente do estúdio Superlógica na Conde TV. Hoje nós estamos com um convidado super especial, o Coronel Roldan. Depois ele vai se apresentar, vai ser um programa muito legal. Ele vai falar um pouco sobre segurança pública, sobre as evoluções da tecnologia na segurança, sobre como a gente pode se proteger, sobre os crimes mais comuns. Vai ser um papo muito bacana. Mas antes de mais nada, a gente precisa agradecer o nosso patrocinador master, a Repinte, especialista em restauração predial. Se você ainda não conhece a Repinte, entra no site deles, dá uma olhada, eles são muito sérios e muito competentes. Mas antes disso, roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui com mais que Condomínios. Antes da gente passar para o nosso assunto de hoje, que vocês precisam curtir, compartilhar e comentar aqui no nosso conteúdo, que ajuda muito a divulgação, a distribuição do nosso programa e ajuda a gente a trazer informações mais relevantes para vocês e que os nossos convidados de peso aceitem os nossos convites, né? O cara olha lá, não tem comentário, não tem compartilhamento, ninguém quer vir. Hoje nós estamos aqui com o Coronel Roldan, coronel da Polícia Militar de São Paulo, um super ativo aí da nossa polícia. Ele vai se apresentar e a gente vai conversar um pouco sobre segurança pública, as evoluções dos índices, as evoluções da tecnologia. Fica aí que você vai gostar. Coronel, eu quero agradecer primeiro você ter aceitado o nosso convite aí, é uma honra ter você aqui com a gente. E se apresenta para o nosso público aí, conta um pouco da sua história, como é que você foi parar na polícia, qual foi a sua evolução, como é que isso aconteceu? Falou, puta merda, eu vou pegar os bandidos. Bom, isso aconteceu há 34 anos atrás, né, quando... da minha decisão de iniciar os meus estudos na Academia do Barro Branco. Então, nós tínhamos, na época, a possibilidade de entrar muito novo, antes do ensino médio, inclusive. Eu entrei com 15 anos na Academia do Barro Branco, em 1991, e foi uma decisão, eu acho que pautada nos valores que eu tinha, né? Então, meu pai foi da Força Pública, né? Que antes da Polícia Militar virar Polícia Militar, nós tínhamos duas instituições, a Força Pública e a Guarda Civil. Meu pai foi, então, dessa instituição, depois foi policial civil, e eu sempre vi isso e algo que me motivou. Sobre tudo, né, esses aspectos de poder servir, então a ideia de ser militar, a ideia de ingressar numa carreira como da polícia, como uma carreira militar, foi algo que sempre me inspirou. Eu acho que essa motivação ela tem a ver com aqueles nossos valores, né? De poder prestar um serviço ao cidadão, de poder fazer a diferença. Então, a motivação principal foi essa, eu acho, de a gente pegar e naquele momento, ainda moleque, falar, é isso que eu quero fazer. Quero poder ajudar as pessoas, quero poder fazer a diferença. Entramos num concurso difícil. Até hoje, os concursos para a Academia do Barro Branco são muito difíceis, né? Fiz 2 anos nesse ensino médio na época e depois os 4 anos de formação no Barro Branco. Então, é uma molecada jovem que a gente até hoje mantém esses laços, né, porque são grandes companheiros que estão por 30 e poucos anos na instituição, mas todos eles com esse objetivo de poder fazer a diferença, de poder prestar um serviço para a sociedade, poder fazer diferença na vida das pessoas, que eu acho que é a motivação principal de qualquer cidadão, qualquer jovem que pense em entrar na Polícia Militar, é de se doar. Conta um pouco pra gente como é essa evolução dentro da polícia, né? Você entrou lá, cabo, que é a primeira... Não, então vamos lá. Eu vou explicar porque tem muita gente que tem dúvida, né, de como que são as várias portas de entrada. Na Polícia Militar nós temos basicamente 2 portas de entrada. A porta de entrada do soldado e a porta de entrada do oficial. É uma mesma carreira, mas nós temos essa compartimentação. Então, para soldado é um curso um pouco mais curto, um curso de 12 meses,
O soldado com o ensino médio, ele presta o concurso e ele pode seguir nessa carreira prestando algumas provas, então tendo lá critérios de mérito ao longo da sua carreira, ele chega até determinado ponto da carreira, que é o subtenente. Então, para a gente entender, o soldado, ele pode fazer escola de soldados, ele entra, faz um baita de um curso com uma excelente formação de 12 meses, uma das melhores formações do Brasil, e aí ele pode, prestando algumas provas, alguns concursos ao longo da sua carreira, ele tem a possibilidade de ascender a cabo da Polícia Militar, depois a sargento da Polícia Militar, em 3 graus de sargento, depois ele pode ir a subtenente. Ali termina a carreira da praça da Polícia Militar. E a outra porta de entrada é do oficial, que entra, como eu entrei na academia jovem, eu entrei na época com 15 anos de idade, hoje a gente não tem mais essa possibilidade de entrar tão novo assim, mas aí a gente entra como aluno oficial, faz 4 anos de academia para se formar aspirante oficial. Aí, a partir desse momento, nós temos também, por critérios de mérito, né, e critérios de antiguidade, a gente tem algumas possibilidades de ascensão, que numa carreira linear, mas com a necessidade, em alguns momentos da carreira, fazer algumas provas, prestar provas e fazer cursos, né, que vão garantir essa condição para ascensão aos outros postos. A carreira do oficial é da seguinte maneira: aluno oficial, tempo de formação, tempo de escola, depois aspirante oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. E o coronel, então, é o último posto dessa carreira, que é uma carreira, né, longeva, né, uma carreira de uma série de etapas. Então, o coronel chega lá já no finalzinho da carreira, com 30 e poucos anos de polícia, ele chega a esse posto. E interessante que nós temos, então, essa necessidade de fazer alguns cursos ao longo da carreira. Nesse cenário que você colocou, o soldado que entra como soldado, que você disse é o praça, né? Ele fica na rua, é isso? Nós temos, na verdade, assim, a atuação operacional da Polícia Militar, ela exige a presença de todos esses postos. Então o soldado e o cabo é aquele policial militar que está na ponta da linha, que é o que está na viatura, que é o que está atendendo o cidadão, mas a gente tem uma supervisão dele, que é um sargento, que também é dessa carreira das praças. O sargento, ele cuida de um grupo de viaturas, um grupo de patrulhas, de unidade de serviço, como a gente chama. Então ele coordena aquele grupo dentro dos bairros, né? O sargento. Aí a gente tem um tenente, que já é né, dessa carreira do oficial. O tenente está junto com essa equipe de patrulhamento, coordenando várias viaturas, vários grupos, com vários sargentos, cabos e soldados no patrulhamento. O tenente está lá. Na área territorial, cuidando de uma área territorial grande, nós temos um capitão, que ele comanda uma companhia. O capitão agrega, então, a coordenação operacional de várias unidades operacionais, de uma administração, de um apoio para que aquelas viaturas tenham a sua escala de serviço, o controle disso, está na mão do capitão, comanda uma companhia. Junto da área territorial, a gente tem também o batalhão, que é comandado por um tenente-coronel, que agrupa várias companhias. Então, veja só, a Polícia Militar do Brasil, não é só a Polícia de São Paulo, ela trabalha dentro dessa formatação de uma estrutura operacional que tem como um elo principal, né, que é o que a gente devota muito cuidado para a atuação, que é a nossa célula mais importante, que é o policial militar, é o cabo, é o soldado, que está na viatura atendendo ocorrência. É mais ou menos dessa maneira que funciona. Coronel, hoje ainda há procura dos jovens para ingressar na carreira militar, na polícia, ou essa procura já é menor? É interessante que nós temos ainda hoje uma grande procura pela carreira da Polícia Militar. Nós tivemos, em algumas circunstâncias, uma diminuição do número de pretendentes, isso, sobretudo, há uns 4 anos atrás, por uma série de questões. Talvez a gente tenha passado aquele momento da pandemia e os concursos naquela época eles foram suspensos, né? Então tem, sem dúvida nenhuma, também existe uma atração, um atrativo salarial, né? Mas nós ainda conseguimos considerar que a Polícia Militar ela tem um atrativo que é o lance da missão, do cara acreditar qual é o papel dele, né? De ele pretender atender as pessoas, proteger o cidadão, se dedicar, se doar. Eu costumo dizer que a nossa carreira é um sacerdócio, né? De muita doação, de muita entrega, de pouco tempo com a família. Então,
a gente precisa ter DNA. E a gente tenta construir isso, e eu digo que é sazonal, porque depende muito também dos exemplos que os jovens têm, né, dos acontecimentos da sociedade. Então, hoje nós temos um secretário de Segurança Pública que foi oficial da Polícia Militar, que foi capitão da Polícia Militar. Ele, não tenho dúvida, inspira muitos jovens que o acompanham em redes sociais, O comando da instituição hoje ele é muito ligado à parte operacional, são pessoas que entendem e conseguem traduzir para a juventude, né, a importância do nosso trabalho. Hoje nós voltamos a ter uma grande procura pela Polícia Militar e eu acho que é fruto disso, é fruto daquilo que a gente espelha, daquilo que a gente mostra. Né? Às vezes o jovem consegue hoje olhar e falar, pô, eu quero seguir aquela carreira, né? Eu quero entrar naquela instituição. Isso tem acontecido hoje, ainda assim, e isso é bom para a gente. Coronel, você mencionou que entrou com 15 anos, bem jovem, e mencionou que hoje em dia não é mais com essa idade. A minha dúvida é qual é a idade hoje, e, por exemplo, no seu caso, com 15 anos. O Brasil, com 18, a gente é obrigatório a fazer o exército. Sim. E aí, ou quem já está na carreira que você estava seguindo, fica sem, não tem a necessidade de fazer o exército? Como que funciona? Na minha época, né, eu fiz a Academia do Barro Branco em 1991, ingressei em 1991, num curso que não existe mais hoje no âmbito da Polícia Militar. Ele tem similar nas Forças Armadas, que é um curso para fazer o ensino médio dentro da estrutura militar. Então, nas Forças Armadas, hoje ainda nós temos. Na Polícia Militar nós não temos mais, a minha turma foi a última que pôde entrar com essa idade. Mas, na verdade, hoje o jovem precisa ter, então, um ensino médio e vai entrar, portanto, com 17, 18 anos, vai prestar a prova com 17 anos e ingressar com 18 anos na Polícia Militar, que é a idade mínima. Hoje a idade mínima é 18 anos e nós temos muitos jovens que entram na Escola de Soldados com 18 anos ou na Escola de Oficiais também com essa idade, né? Então nós temos esse requisito. E não existe a possibilidade, sim, de, se ele foi prematuramente entrou na academia, existe a possibilidade dele fazer um ajuste junto às Forças Armadas e ele acaba ficando dispensado do serviço militar obrigatório, né? Então isso existe hoje. Os jovens, portanto, têm a possibilidade de entrar nessas duas portas de entrada, para soldado ou para oficial. Coronel, você falou que você está há 34 anos na Polícia Militar, né? E você já passou por diversos comandantes, vamos dizer assim, secretários, governadores, né? Sem entrar em questão política, porque cada um tem a sua preferência, mas como isso afeta o trabalho da polícia? O comando acima do governador e o secretário de Segurança Pública, como isso afeta na ponta da linha, né? Em termos de suporte ao policial, de estar do lado da ponta da linha ou estar contra isso, como é que isso chega para o cara que está na rua ali fazendo patrulhamento, fala, puxa, se eu fizer alguma coisa aqui, eu preciso me ver com o meu superior. Como que é isso para vocês? Sim, isso é uma pergunta interessante, sabe, Rogério, porque nós passamos alguns anos na Polícia Militar, na nossa instituição, e que havia uma carência, né, no âmago, aí, na nossa essência, né, de ter gente que conhecesse o nosso trabalho, que conhecesse essas agruras, essas dificuldades do que é ser policial militar, do que é ser militar. Hoje, eu digo para você que nós temos esse respaldo, e isso faz muita diferença. Tanto o governador, e mais uma vez, e como você bem ressaltou, sem entrar em política, né, mas ter alguém que conheça a dificuldade do trabalho da polícia faz muita diferença. Faz diferença no aspecto de rendimento, no aspecto de segurança jurídica, né, de valorização. Então nós estamos num momento que valorização é algo que é muito relevante para a instituição, é muito relevante para o policial que está ali na ponta da linha, que ele sabe que seu trabalho está sendo visto, está sendo reconhecido. Então ter a sociedade, e às vezes a gente sempre diz, né, que ter o reconhecimento da sociedade faz uma diferença enorme para o policial militar, sabe? Ter aquele muito obrigado, né? E isso a gente não vê a todo momento. Então quando a gente tem isso a partir do exemplo, né, dos nossos gestores, dos nossos comandantes, isso faz diferença. É a atitude que os comandantes têm que ter em relação à sua tropa, que o tenente tem que ter, que o sargento tem que ter, mas também a gente espera da sociedade pelos seus representantes, né, pelo governo, pelo secretário, pelo governador,
e também da sociedade por meio da própria comunidade, que às vezes ao ver um policial militar prestando um bom serviço, vai ali e reconhece, isso faz uma diferença enorme, né, no ânimo, na vontade do policial militar. Eu tenho percebido que existe um movimento da polícia para ela tentar se aproximar da população, né? Porque ficou, minha percepção, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, mas assim, ficou-se um tempo de que a polícia estava contra o povo e essa mensagem, você viu um policial, você tinha medo em vez de ter respeito, né? Era a sensação que as pessoas tinham. E eu senti um movimento de aproximação, tanto no trato do policial militar com a população, é muito cordial hoje em dia, para quem tem a possibilidade de ligar no 190, de abordar um policial na rua. Existiu mesmo essa mudança de postura ou é realmente a questão de comando que faz com que o policial esteja mais à vontade para desempenhar o seu trabalho? Eu acredito demais nessa questão da valorização. Eu acho que quando o policial é valorizado, quando ele entende o seu papel, quando ele é respeitado, eu acho que é natural ele dedicar ainda mais respeito, porque ele se valoriza e ele valoriza o seu papel. Então, essa relação, para mim, é natural. Por isso que eu acredito demais que comandar, né, nessa condição que hoje eu estou, tem esse elemento como principal, né, da valorização de quem presta o seu serviço. Eu acho que isso pode se replicar, sim, na relação da sociedade com a polícia militar. Mas, sinceramente, eu não acredito, Rogério, que os policiais militares, em algum momento, tenham mudado o seu comportamento em razão disso, porque a nossa formação ela é muito robusta, baseada em valores, né? Eu acho que a sociedade hoje, ela talvez tenha uma percepção diferente. E isso, claro, que se traduz em gentileza, em aproximação. Eu acho que o aspecto principal é esse, eu vejo a sociedade um pouco mais próxima da polícia. Eu não acredito que a polícia tenha mudado tanto a sua relação, né? É comum a gente ver, muitas vezes, né, o pai falando para o seu filho, toma cuidado, não faz isso, porque senão eu vou te levar para o policial, senão a polícia vai te pegar. É a gente colocando uma concepção diferente do que né? Hoje é mais natural a gente ver o pai falando para o policial, aproximando o policial do seu filho para cumprimentar, para prestar uma continência, para olhar a viatura. É essa relação entre comunidade, entre sociedade e polícia que eu acredito, né? Eu acho que cumpre a nós também, como cidadãos, como pais, traduzir exatamente qual é o papel da polícia, que é proteger, né? Que é garantir cidadania, que é garantir o livre exercício da democracia. Eu acho que é isso. E nos últimos anos, talvez a gente tenha visto uma onda um pouco mais voltada a esse reconhecimento do papel da polícia. É o que eu especialmente acredito demais. As pessoas estão cansadas de ver tantos furtos, tantos roubos, né? A bandidagem parece que faz o que quer, né? E aí sim, a gente acaba nessas horas se apegando àqueles que podem nos ajudar naquele momento, que é a polícia militar, né? Que estão aí para isso, estão aí para nos defender, nos proteger. E aí, assim, eu tenho uma percepção em relação ao momento atual, de novo, não querendo falar de política e nada, mas eu pelo menos estou tendo a sensação de que a polícia está sendo mais equipada, que a polícia está sendo mais preparada. Talvez por ter um secretário de Segurança Pública que é da área, que é policial, né? Realmente está acontecendo isso? A equipe está sendo melhor preparada? Vocês estão sendo melhor equipados, né? Tanto em questão de armamentos, como questão de viaturas? Como é que está isso? O governador, quando assumiu o compromisso com o Estado de São Paulo, ele, de maneira enfática, ele disse que ele se preocuparia com a segurança, né? Que a segurança era o aspecto principal, era o ponto principal, onde São Paulo realmente mudaria do seu status, e nós acreditamos muito que isso está acontecendo, principalmente em razão da coragem que esse governo tem ao enfrentar o que é mais relevante, que é combater o crime de verdade, com coragem, né? Coisa que nós passamos alguns anos, eu confesso que essa coragem
ela ficou um pouco guardada, né? A polícia às vezes teve que se conter um pouco na questão do enfrentamento do crime organizado, e isso faz muita diferença. Esse encorajamento, portanto, que o governo de São Paulo, o secretário de Segurança Pública, o comando da nossa instituição traz, faz também o policial acreditar no seu papel, na relevância do seu papel, enquanto ele faz diferença para o cidadão. Então eu acho que é um conjunto de coisas, né? Quando a gente não percebe, quando o policial não tinha percepção de coragem, de segurança jurídica, de defesa, de reconhecimento, ele dava muitas vezes um passo atrás e falou, pô, mas será que eu vou me arriscar tanto? Sozinho, né? Sozinho? Será que sou eu sozinho aqui, sem esse respaldo? Hoje não é o que nós temos. Há muito a ser feito, não tenho dúvida. Há muito a ser feito, inclusive no aspecto de valorização, e a gente sabe disso, né, do policial na ponta da linha, e a gente sabe disso, o governo sabe disso, o Estado de São Paulo sabe disso, mas muita coisa está sendo feita. E eu diria, no aspecto de viatura, que talvez seja a face mais perceptível, né, que é aquela que a gente enxerga, de armamento, mas o discurso é outro. O discurso é realmente, vamos para cima, vocês serão protegidos, serão defendidos, porque a sociedade precisa de uma polícia forte, que garanta a ordem, que tenha coragem de enfrentar o crime organizado. Demetrios, nunca houve, na minha história, 34 anos de polícia, a coragem que hoje se tem para combater o crime organizado, muitas vezes se expondo. Eu sei que o secretário de Segurança Pública se expõe quando faz isso. O governo não é pouco, não é pouco. E hoje nós estamos num momento que, se a gente não resgatar a atuação do Estado, a segurança do Estado, a partir desse olhar da segurança pública, dessa coragem, nós temos grande risco de chegar próximo a exemplos que nós vemos no Brasil, onde o crime organizado já se embrenhou no seio da sociedade, da política, das empresas, né? Submetendo muitas vezes a sociedade a situações de domínio territorial, como a gente vê no Rio de Janeiro. Muitas vezes esse discurso, com essa coragem, é muito mais importante do que uma viatura nova, do que um equipamento novo. Sem dúvida. Porque traz aquele gás para o policial, né? Para ele ir para o combate. Eu acredito demais nisso. Diário. Eu acredito demais nisso. E nós, de verdade, a Polícia Militar de São Paulo sempre esteve bem equipada. Então, isso é uma crítica que a gente tem que separar. O Estado de São Paulo e as últimas gestões sempre tiveram cuidado de manter uma polícia bem equipada. Então, talvez faltasse isso a mais, né, que está muito mais no discurso, na vontade, na verdade de quem fala, nós vamos fazer o que tem que ser feito para garantir a segurança do cidadão, encorajando o policial militar a fazer dentro da lei aquilo que deve ser feito. Eu vejo uma mudança de postura, né, aí como cidadão, né, quando um policial é morto em combate, um policial militar, que acontece, existem, né, os enfrentamentos. Anteriormente parecia que era um acaso, né? Aconteceu, tudo bem, vai lá, faz um mise-en-scène ali, uma questão. Hoje em dia não, é feito o cara é tratado de uma outra forma, né? Poxa, ele é tratado como um herói, que realmente, ele está defendendo a gente, como tem que ser, né? Ele caiu em combate para defender a todos, assim. Eu acho que essa postura também já mostra a diferença de administração, né? Antes era, tudo bem, aconteceu, é mais um. Hoje não é mais um. É o cara que tem família. Eu conheço a sua família, eu sei, você deixa seu filho em casa, sua esposa em casa, seu pai, sua mãe, para ir nos defender. E não sabe se volta, né? E não sabe se volta, né? E se não voltar, né, mais um? Não é. Você é um cidadão, né? Você optou por ter essa função, mas você é um cidadão como qualquer outro, né? E tem que ter o respeito que, na minha visão, não tinha, né? Aí é uma opinião minha. Você falou um pouco da questão do Rio de Janeiro e de outros estados da federação. A Polícia Militar de São Paulo sempre foi uma referência para todas as outras polícias, né? Estaduais, né? E eu estava lendo sobre índices de criminalidade, né? Eu sei que o índice de homicídio per capita em São Paulo é menor do que em Miami, por exemplo, né? Só que nós não temos essa sensação de segurança que a gente tem em Miami, por exemplo, né? Por que isso acontece? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis para qualquer profissional de segurança pública na área da polícia preventiva, da polícia ostensiva. Não só
em São Paulo, talvez no mundo inteiro, que é traduzir no aspecto de resultado a percepção que o cidadão precisa ter. Hoje nós temos uma polícia militar de São Paulo com 80 mil homens, uma das maiores polícias do mundo, certamente, né? Nós temos polícias militares no mundo, então também uma outra coisa, né? Às vezes existe uma crítica, a polícia militar só existe no Brasil. Não, isso é um erro, sobretudo nas polícias nos países da Europa, existem polícias importantíssimas com a natureza militar, com essa condição militar, e isso a gente entende que é uma segurança a mais, uma estabilidade para as instituições e para a sociedade. Mas toda a polícia hoje, ela passa por essa questão de se discutir como que é a percepção de segurança. A percepção de segurança é algo muito difícil de ser resolvido, né? Porque ela passa também por aspectos que não são objetivos, né? São aspectos subjetivos, de organização social, de ordem pública, de ordem social, e isso muitas vezes se altera de acordo com a dinâmica da sociedade, de acordo com o volume de informações que nós temos. Então, a gente não tem como dizer que São Paulo, com uma taxa de 5,7 homicídios por 100 mil habitantes, como você bem ressaltou, é uma das melhores do mundo, né? Nós estamos muito abaixo de cidades americanas que não têm esse índice, né? Não dá para a gente dizer, portanto, a partir dessa referência, que São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo é uma cidade perigosa. Mas o cidadão ainda percebe isso. E o que é fruto disso? Fruto da maneira agressiva da atuação do crime, e isso a gente não tem dúvida, que a maneira que o crime se organiza e atua na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, é agudo, é agressivo, né? O volume de notícias, né, que normalmente nós, a partir desse horário, né, se a gente falar aí, a partir das 18 horas, é o horário que as televisões aí inundam, sai sangue, né? Inundam a cabeça das pessoas que estão em casa com informação de morte, de agressão, de violência. Então isso vai induzindo o cidadão a se sentir cada vez mais precavido e inseguro. Então, essa fórmula é aquela que nos inspira a continuar fazendo nosso trabalho, aperfeiçoando o nosso modelo de distribuição de policiamento para tentar interferir na percepção do cidadão. Eu confesso que ainda a gente não conseguiu chegar nesse momento por uma série de aspectos sociais, de desordem social, desordem pública, volumes de notícia, mas esse é o nosso maior compromisso e nosso maior objetivo dentro da prestação de serviço da nossa instituição. E eu também li sobre as quedas, assim, pelo que eu li, desde a posse do governador, que se comprometeu com a melhoria da segurança, todos os índices de criminalidade no estado estão em queda, né? Lógico que tem uma sazonalidade, de vez em quando aumenta e tal, mas como que está essa evolução? Como é que está esse trabalho? Explica um pouco para a gente dessas quedas, o que vocês se orgulham mais de ter conseguido combater? Eu até, se tiver a oportunidade de mostrar, eu trouxe alguns números, né? Se tiver a oportunidade de mostrar, mas nós temos nesses 2 primeiros anos de mudança de gestão algo que eu confesso, com 34 anos eu achei que seria difícil, porque nós chegamos num platô difícil de ser alterado em razão da atividade de polícia. E nós temos uma linha de diminuição de homicídios que ela vem, na verdade, sendo constituída em razão do modelo de atuação da polícia militar, da tecnologia embutida, ao longo de mais de uma década. Então, esse número de diminuição de homicídios, ele não é um número só de agora, mas nós chegamos num momento de difícil mudança em razão do fato de nós estarmos próximo de uma linha que é difícil ainda de ser alterada. E nós conseguimos fazer. Então, nos últimos 2 anos, nós saímos de em torno de 7 por 100 mil habitantes e chegamos a 5,7. E nesse limite, essa mudança ela é muito difícil. Na verdade, nós temos números na diminuição de roubos, na diminuição de furtos. Nós temos, historicamente, o menor número de roubo a banco da história do estado de São Paulo, né? No centro de São Paulo, que ainda pode para alguns, né, parecer inseguro,
mas o centro de São Paulo nunca esteve tão seguro em todos os índices que nós controlamos. O centro de São Paulo, se nós voltarmos 3 anos atrás... Era inabitável. É impraticável estar no centro de São Paulo, por uma questão de desordem pública, tem atuação da prefeitura, tem sim, mas tem uma reorganização do nosso modelo de atuação com cuidado, com ciência, com tecnologia e com inteligência. Então, a grande chave, talvez, de toda essa mudança na atuação da polícia foi o olhar de inteligência e de tecnologia, né, que nesses últimos anos nós conseguimos impor. Todos os números, sobretudo no centro de São Paulo, estão em queda vertiginosa nesses 2 últimos anos. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu tenho 3 condomínios no centro de São Paulo, né, na região da Luz ali, e eu frequento lá, meu pai tinha um comércio lá, então eu frequento o centro de São Paulo faz 25, 30 anos, né? Realmente o que você falou é pura verdade. 5, 6, 7 anos atrás, não dava para se andar no centro de São Paulo. Era impossível. Hoje, quem fala do centro de São Paulo é porque não vai lá. O centro está super policiado. Você anda em todo lugar, tem uma viatura estacionada ou policiais andando de bicicleta ou de moto, a cavalo. Os grandes batalhões de choque são ali perto da Luz, né? Então, assim, o que tem? Roubo de celular, que tem a cidade inteira, que é o roubo de oportunidade, né? O furto de oportunidade ali, é furto, não é roubo, né? No meu caso, é o de oportunidade. E batedor de carteira, essas coisas que tem toda aglomeração, né? Mas crime no centro, invasão de condomínio, essas coisas... Será que essa sensação de insegurança não vem do fato desses furtos de oportunidade? Mas isso tem na cidade inteira, né? Então, mas é isso que não deixa, talvez, o pessoal entender que melhorou muito. Porque a gente não tinha roubo de celular desse jeito há 7, 8, 10 anos atrás. Nem tinha celular para roubar. Então, a gente tinha uma situação muito pior antes, hoje está muito melhor. Mas como surgiu essa oportunidade de celular, a sensação de insegurança... Agora é aliança, né? Celular e aliança. Então, e eram coisas que não eram furtadas antes. Então, como surgiram esses, o pessoal esqueceu. Poxa, gente, antes tinha morte, assassinato, tudo isso diminuiu. E surgiram esses 2 novos. Eu acho que é interessante você falar, Coronel, também sobre essa migração, né? Porque eu acho que esse furto de celular é um bandido que veio de outro tipo de furto, né? Ele veio de outro tipo de crime, né? Vocês vão combatendo e eles vão migrando, né? Isso acontece, né? Sim. A atuação de inteligência policial, ela tem que levar em consideração tudo isso, né? Então, esses aspectos todos, quando eu falo de diminuição de roubos, a gente está olhando do roubo globalmente, o furto globalmente. Então, estão inseridos também nesses índices que estão diminuindo, inclusive os furtos e roubos de celular. E eles estão diminuindo, né, mesmo na cidade de São Paulo. Mas o fato é que hoje é um objeto desejado pelo criminoso, por uma série do aspecto intrínseco do seu valor agregado, né, do tal do Pix, e existe um volume de verdade, né, voltado a esse olhar do objeto que é desejado. Existe uma facilidade muito grande, inclusive, né, da captação desse tipo de equipamento. Então, a Polícia Civil de São Paulo tem feito grandes operações, né, de desmonte de quadrilhas e organizações criminosas que estão voltadas a isso, mas a gente tem uma facilidade, inclusive, no transporte desses produtos para a África, que é onde a inteligência e as investigações dizem que esses produtos são finalmente destinados, mas há sim um problema que é um problema do cálculo do criminoso, né? Então, o criminoso ele vai atuar de acordo com um cálculo que ele faz racional, né? O criminoso, ele exerce o seu papel, a sua profissão, porque ele faz um cálculo racional, se vale ou não a pena, e o objeto tão simples que é o celular, com grande valor agregado, dá a ele a condição de racionalmente dizer: eu vou correr esse risco, porque esse objeto vai me dar um grande retorno. Um ponto que você falou da questão do celular ir para a África, o que eu vi é que, por exemplo, você bloqueia o e-mail, né? Porque todo cada celular tem um e-mail que é o chassi, vamos dizer assim, do celular. Você bloqueia o e-mail do celular, mas
no sistema da África de telefonia, ele continua funcionando, ele não está bloqueado. Então eles levam para esses lugares que o celular não está bloqueado e revendem lá. Eu queria falar um pouco, eu sei que você estava muito inserido nisso pelos papos que a gente já teve lá atrás, nessa evolução do uso da tecnologia na polícia, né? Você estava participando do projeto aí do Muralha Paulista, né? Explica para a gente um pouco como é que foi essa... Porque nós estamos vivendo uma fase que a tecnologia está tomando conta de tudo, né? Como que foi essa evolução da polícia nesse uso da tecnologia em todos os sentidos, né? Porque não é simplesmente uma câmera conectada com a central de monitoramento lá, né? Vocês têm tecnologia de monitoramento de crime, de mapeamento de ocorrências. Como que a polícia usa esses dados e essas novas tecnologias para combater o crime? Sim. De maneira tradicional, né, a Polícia Militar de São Paulo, ela sempre se valeu da tecnologia e eu reputo que grande parte do nosso sucesso nos últimos anos, sobretudo nessa questão do combate à diminuição, nessas taxas de diminuição de homicídio, se deram por mais tecnologia. Hoje, as viaturas da Polícia Militar são distribuídas num território, e aí, voltando àquele começo, né, de como que atua a patrulha, que é a viatura, a unidade de serviço que está lá, com cabo, com soldado, com sargento, com tenente coordenando, eles não estão andando aleatoriamente. Eles atuam a partir de uma prioridade de patrulhamento que a gente diz, de um estudo sobre crimes em determinadas regiões. Esses crimes são avaliados por meio de estatística, são plotados dentro de mapas, e aí a gente começa a ter os elementos que indicam onde as viaturas têm que aportar, tem que colocar mais policiamento, onde a gente tem que fazer operação, onde que a gente tem que fazer bloqueio. Então, isso é a tecnologia que a gente já utilizava há alguns anos e o nosso modelo de aplicação de policiamento sempre se baseou nisso. E a gente veio evoluindo, né? Então, a gente trabalhava, então, portanto, por hotspots, por análise criminal, e a gente veio evoluindo, e aí agora nós chegamos à geração do reconhecimento facial, das câmeras. O principal vetor e um dos principais projetos que estão em desenvolvimento no âmbito do Estado de São Paulo, pelo governador do Estado, pelo secretário de Segurança Pública, é o que a gente chama de Programa Muralha Paulista, né? E ele se baseia na ideia de diminuir a mobilidade criminal. Então é um programa que não é só tecnologia junto com conhecimento e percepção no sentido de diminuir a mobilidade criminal. É fazer com que, por meio de tecnologia, a gente perceba antes que determinado indivíduo tenha a intenção de praticar crime, que ele seja interrompido se estiver praticando crime e que a investigação também se valha da tecnologia para tentar ter um rastro e ter os elementos necessários para prender. Então o Programa Muralha Paulista é um grande guarda-chuva onde a tecnologia está embutida e, é claro, que trabalha principalmente por meio do vetor, né, de câmeras, de inteligência ligada às câmeras e reconhecimento facial, por meio de grandes bases de dados e a conexão de câmeras, tanto do poder público como também dos entes privados, que é, inclusive, o próximo passo do Muralha Paulista. O que está acontecendo hoje é a conexão de câmeras dos entes públicos, dos municípios. Os municípios estão fazendo convênio com a Secretaria de Segurança Pública, disponibilizando as suas câmeras dentro desse sistema, e o sistema que gera por meio da inteligência, ele vai permitir que os alertas sejam realizados. Busca as informações das bases de dados, temos, portanto, imagem, base de dados, cruzamento de informações, e volta ao policial militar que está na ponta da linha a informação. Se esse cara está praticando crime, não está, qual que é a situação dele, se é procurado, se não é, isso já está acontecendo. E o próximo passo, e aí que interessa muito, inclusive para vocês, é a possibilidade de conectar câmeras de entes privados, de particulares, de CNPJs e CPFs, conectar o Programa Muralha Paulista. De maneira que nós vamos ter um grande sistema no Estado de São Paulo de cercamento de câmeras por meio da oferta de câmeras de particulares e de entes públicos. É que para vocês fazerem esse trabalho que assim magnífico, né, a população precisa também registrar os boletins de ocorrências para que vocês tenham esse registro, porque muitos não fazem, né? Por preguiça, por falta de tempo. Não dá em nada. Não dá em nada, ninguém vai olhar isso daí. Isso é importantíssimo. Muitos não fazem, e aí
tem um mito que todo mundo chega e fala, exemplo, quando é furto, que o cara passa com a bicicleta e leva o celular, isso não vai dar em nada. E se chamar e ele for pego agora cedo, de tarde ele está aqui na minha rua. Não é assim que as coisas funcionam. E queria pedir para o senhor explicar, gente, como funciona. Olha, depois que você faz a queixa, se o cara é achado... Mas eu queria só fazer um paralelo com o nosso trabalho, tá? Porque é igual os moradores que fazem reclamação dos seus vizinhos, e aí você formaliza, né? Formaliza a reclamação. Essa formalização nunca vem. Né? Então, assim, o pessoal que está assistindo sofreu um furto, sofreu um roubo, viu uma situação, registra o boletim de ocorrência. Com essa informação é que a polícia vai fazer o trabalho dela muito bem feito, como sempre. E você, síndico, quando a gente fala aí da questão da muralha paulista, né, prepare o seu condomínio para isso, tá? Instale, seja as torres de vigilância, coloque câmeras boas, potentes e de qualidade na frente do seu condomínio, no entorno também, porque você, participando desse programa no futuro, você vai ajudar nesse trabalho magnífico. Vai ser o que a gente chama de monitoramento colaborativo, né? Então, a gente vai dar ferramentas para eles, para que eles possam fazer um excelente trabalho e que cada vez menos a bandidagem tenha espaço. Coronel, no que o Renato falou, como é que funciona esse trâmite de informações? Por exemplo, o Renato sofreu um assalto, ele registrou um boletim de ocorrência, como que essa informação é tratada dentro da polícia? Sim. Hoje nós temos, Renato, e é importante que todos entendam isso, né? Esse sistema, como ele trabalha por inteligência e essa captação de dados, ela acontece, o estudo dos dados, eles acontecem posteriormente à ocorrência do crime. Claro. Para efeito de investigação, existem os alertas e a investigação ela é iniciada a partir do momento que você registra um boletim de ocorrência. E hoje nós temos a delegacia eletrônica. Então hoje a possibilidade do cidadão registrar um crime dessa natureza, um crime patrimonial, um furto de celular pela delegacia eletrônica sem sair de casa, isso traz uma facilidade para o cidadão e também para a polícia, no sentido de não esgotar os seus meios lá para fazer um registro de ocorrência. Automaticamente, no momento que se faz, de maneira bem elaborada, um registro de um furto, a gente tem importante anotar o e-mail, né, aquele número do celular, isso é importantíssimo para efeito de registro da ação policial. A partir do momento que a gente registra esse BO vai para um sistema da Polícia Civil, um delegado de polícia vai aprovar aquela elaboração do boletim de ocorrência e a partir daí ele vai dar um enter e aquela ocorrência já entra dentro do rol dos crimes que serão investigados, né? Então, quando a gente consegue informar, quando acionamos um 90 ou quando elaboramos um boletim de ocorrência, dados adicionais sobre as características do criminoso, né, sobre a placa de uma moto que estava ali, que te abordou, né, sobre a precisão do local onde é a ocorrência, além de auxiliar em investigação, isso também vai auxiliar a inteligência da Polícia Militar, que vai fazer o patrulhamento e vai dedicar o patrulhamento com a intenção de prender ou de prevenir o crime. Então, é muito importante para a gente ter todo o registro. Porque se em determinada região eu tenho uma subnotificação, a Polícia Militar, o capitão que junto com os seus policiais faz o planejamento de como vai ser o policiamento ali da semana seguinte, ele não vai perceber que em determinada região explodiu o furto de celular. E aí tem um fenômeno que deve ser estudado, é uma quadrilha nova que está atuando, né? É um veículo ou uma moto com a mesma placa que praticou vários furtos. Essa é uma informação importantíssima para a polícia, para auxiliar a investigação e o patrulhamento. Então, para a gente, é essencial não ter o registro, a polícia vai trabalhar todo esse apoio, aporte de tecnologia, ele acaba se tornando inerte, né? Porque nós não temos a informação correta. Então, para a gente é muito importante também isso. Serve de informação até para distribuir a distribuição o roteiro das viaturas. Exatamente. Né? Então, muitas vezes você tem um local que acontece crimes, mas ninguém registra, vocês não ficam sabendo, né? E aí não vai ter viatura lá
simplesmente por essa inércia. Hoje já nós temos sistemas embarcados na Polícia Militar, os policiais militares trabalham lá ou com tablet, né, ou com um celular, onde essas informações, quando um cidadão liga o 90 e ele informa que foi roubado por uma pessoa com tais características e com um veículo com placa tal. O que me roubou era uma moto com tal placa. Essa informação vai para o nosso sistema operacional e o policial na ponta da linha ele recebe alertas. Quando essa moto passa em determinada região, nós temos câmeras também que fazem leituras de placa e que dão um alerta para a viatura da Polícia Militar. Aquele veículo que em determinado momento foi dito que estava roubando passou aí próximo de vocês. E aí o policial recebe um alerta e isso serve para o momento da atuação policial para que o policial esteja atento e muitas vezes as abordagens e as prisões são feitas dessa maneira. Existe aqui no Brasil, na cidade de São Paulo especificamente, o oposto do pessoal inventar, fazer boletim falso? Obviamente isso é crime, queria que você explicasse, mas existe isso ou não? Existe. Existe, sobretudo para alguns tipos de produtos, e aí eu diria que o celular também tem uma alta notificação em razão de seguros que são contratados, né? Então, às vezes, o cidadão perde o celular, quebra o celular, e aí o que ele faz? Ele, às vezes, registra como se fosse roubado, né, para que ele se valha do seguro para reembolsá-lo. E aí isso dá uma bagunçada nos dados da Polícia Militar. Tanto altas notificações como deveria acontecer, além de um cidadão que faz um negócio desse, está praticando um crime, né? Então, nossa orientação é que a gente faça, assim, todos os registros, mas tenha a cautela de fazer aquilo que sejam coerente, né? Coronel, você falou sobre esses novos tantos equipamentos que estão criando mais provas e mais robustez para os processos de julgamento dos criminosos, né? Então, assim, vocês prendem, vocês têm já um lastro maior com imagens e com recorrências de práticas de crime, né? Isso efetivamente está gerando maiores condenações criminais para os criminosos, ou a gente ainda continua naquela da polícia prende de manhã e a justiça solta à tarde, como o Renato falou? Rogério, você falou, eu acho que você está tocando num assunto que eu diria que é um dos maiores problemas do nosso sistema de justiça criminal e da nossa atuação de segurança pública, que é essa porta giratória, né, da justiça. E eu diria que a culpa não é dos juízes, nós temos um problema muito sério de legislação, né? Um dos maiores problemas do Brasil e do combate ao crime, esse crime que é o que afeta o cidadão, é o que a gente sente, né? É o roubo de celular, é o roubo de dados, né, de PIX, são as mortes decorrentes de latrocínio, que graças a Deus são poucas, mas criam um temor enorme no cidadão. Quando a gente tem uma notícia de que alguém morreu nessas circunstâncias, é a reincidência criminal. Nós não estamos conseguindo controlar a questão da reincidência criminal, né? Hoje, nós precisamos de alterações na legislação, alterações robustas na legislação, que permitam que a pessoa cumpra de verdade aquele pouco de pena que ele é condenado, né? Então nós temos crimes como roubo aí, 8 anos, 10 anos no máximo, né, de pena, que o criminoso cumpre 1/6 da pena. Então é um absurdo, num crime de 8 anos, o cara com 1 ano ele está na rua. E essa reincidência criminal faz com que esse cara cometa, por quê? Porque dentro dessa ideia da lógica, né, do criminoso, daquela cabeça do criminoso, esse elemento de capacidade dissuasória do Estado está em ele acreditar que a pena vai ser cumprida. E se ele sabe que a pena não vai ser cumprida, ele vai ficar 1 ano, porque praticou um roubo à mão armada, vai estar na rua e vai praticar outros crimes. Então nós temos uma série, nós falamos de carreira criminosa, nós temos uma série de criminosos que chegaram ao limite de matar uma pessoa num crime de latrocínio, N situações, que praticaram 4, 5 crimes iguais, que entraram e saíram em pouco tempo, não cumprindo pena, porque ainda estão naquela fase que não existe a reincidência, né? A reincidência específica não está acontecendo, os juízes acabam
tendo, inclusive, como obrigação, em razão do nosso modelo legislativo, de colocar o cara na rua, e esse cara pratica uma série de crimes e ali, ou está na saída temporária, né? E isso é algo que está sendo combatido, mas principalmente o aspecto da reincidência criminal e de não terem os criminosos a certeza do cumprimento da pena. Isso é um aspecto que, para a segurança pública, para a polícia, é um tiro de morte no nosso trabalho. A ideia de enxugar gelo é algo que afeta demais a nossa capacidade de dar resposta à sociedade. E o que é curioso é que eles parecem especialistas em direito, né? Eles sabem o Código Penal e o Código de Processo Penal de cabo a rabo. Exatamente. Está dentro dessa ideia da análise racional. O cara sabe que aquele tipo de crime que ele tá cometendo não vai dar nada para ele, né? Ou que vai ficar 1 ano, quando muito, nessa circunstância. Então, sabe disso e por isso que pratica o crime. Então, a escolha do criminoso é uma escolha racional. Ele avalia o custo do crime, ele avalia o benefício que ele vai ter e ele avalia se a legislação é capaz ou não de detê-lo, de mantê-lo na cadeia. Esse aspecto é algo que é algo que o Estado brasileiro tem que resolver, tem que se debruçar, e enquanto não resolver isso, nós temos muitas vezes a sensação que a gente está fazendo e não estamos vendo o fim, porque é muito comum o policial prender 2, 3, 4 vezes a mesma pessoa pelo mesmo crime. Isso deve é dar um desgosto danado, difícil, né? É difícil. E isso, a sociedade, imagino, tem que pressionar os governantes para fazer essa alteração, né? Exato, nós precisamos do Estado brasileiro entendendo o que está acontecendo, né? Nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter a certeza de que o criminoso ele não é fruto da sociedade, ele não começou a praticar crime porque ele não teve opção, não. É um cálculo que ele faz. Enquanto na matemática nós não deixarmos mais pesado a tentativa de cometer um crime, ele vai continuar cometendo. Então aí a gente tem que pressionar os nossos legisladores para que façam as alterações e interfiram nessa condição do nosso sistema de justiça criminal. Nós não temos grandes alterações no sistema de justiça criminal. O nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, sobretudo, nossa Lei de Execução Penal, não são alteradas há anos. E é ali que a gente tem que fazer uma intervenção, uma alteração, para que a gente possa ter a segurança de falar que a sociedade vai estar protegida. Na verdade, o crime tem que deixar de compensar, né? Acho que essa é a grande realidade. A gente está acabando o nosso tempo. Ah, você tá de brincadeira. A gente fala, né? Todo mundo fala 1 hora, quando vê, acabou 1 hora. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Vocês viram, né, que a gente trouxe a maior patente da Polícia Militar de São Paulo aqui para o nosso programa. Por favor, valorizem isso. Coronel, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos internautas aí, e que você mostrasse as formas de se contatar com a Polícia Militar, como usar melhor o serviço da polícia que está aí para servir a população, né? Eu agradeço demais essa oportunidade. Eu sei como é relevante a gente poder trazer informação, dizer a preocupação da Polícia Militar do Estado de São Paulo em servir, em fazer o seu trabalho, mas a gente precisa sim do cidadão. Primeiramente, dentro disso que a gente já falou, né, da certeza que o nosso trabalho vai ser aprimorado se o cidadão entender o seu papel. Primeiro, no sentido de apoiar a Polícia Militar, de apoiar as polícias, mas também de fazer a sua parte, né, de registrar 190, né, de fazer a ligação 190 e dizer com as informações claras aquilo que aconteceu, de registrar um boletim de ocorrência junto à delegacia eletrônica mesmo, no site da ssp.sp.gov.br, tem lá um botão da delegacia eletrônica. Registrem as ocorrências, elas são importantíssimas para que a Polícia Militar faça o seu planejamento de segurança, mas principalmente deixar a mensagem que nós temos diariamente mais de 36 mil policiais militares nas ruas do Estado de São Paulo, se dedicando, deixando sua família para prestar um melhor serviço, para apoiar o cidadão, para se dedicar por essa causa que muitas vezes pode parecer ingrata, mas são pessoas que acreditam no que fazem, né, que têm a sua contribuição para realizar o melhor trabalho para o cidadão, mas nós precisamos muito
do apoio da sociedade. Sobretudo, entendendo o seu papel, fazendo os registros de ocorrência e também apoiando a nossa instituição quando é possível. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui. Contem conosco. Nós temos mais informações no site da Polícia Militar. Inclusive, temos um concurso em andamento. As inscrições estão abertas para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Até meados de junho, nós temos as inscrições. Aqueles que tiverem interesse, é uma bela carreira. Eu apoio, incentivo. Mas contem sempre com a Polícia Militar, contem com a nossa instituição. É uma satisfação muito grande poder ter estado aqui e passar um pouco de informações sobre o que é a nossa instituição. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da polícia. Assim, eu falo em nome de todos, somos muito gratos pelo trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Deixe seus comentários aqui e a gente se vê a semana que vem às 9h30. Um abraço. A Vende Perto é a melhor opção em mini-mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.